Queridos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo de número 30. 5 versículos, a partir do versículo de número 24 até o 28. Vamos ler pausadamente para que a gente possa entender, né? Tradução NVI, está no telão, tá? Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura em nome de Jesus. 4 seres da terra são pequenos, embora muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam a sua comida no verão. Os íraces, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Amém? Esse é o texto que Deus tem colocado no nosso coração para uma breve reflexão juntamente com os irmãos. Eu peço que você acompanhe para que Deus possa, falar conosco nesta noite. Fala comigo, fala com vocês. Deus já tem falado muito comigo ao longo dos dias em que eu meditei nesse texto bíblico para poder extrair dele alguma coisa importante que pudesse nos ser útil, tá? Na verdade, toda a palavra de Deus, ela é útil para nós, né? Através desses 4 seres, pequenos seres, irmãos. E aí eu gostaria de, num primeiro momento, falar aqui sobre esse texto, né? O seu contexto aqui, Agur, ele faz menção por 4 vezes, de 4 espécies de seres diferentes. Então o número 4 está muito presente aqui, né? Se a gente fosse pegar o estudo da numerologia bíblica, nós veríamos que o número 4, ele indica a estabilidade, a completude, a segurança, a organização, a disciplina e o trabalho árduo. Então o número 4, ele tem um forte indício, é que ele é usado por Deus propositadamente para informar a nós todos que temos acesso ao texto sagrado hoje, para que possamos aprender algo de Deus, sobre a segurança que há neste ensino, a estabilidade deste ensino, desse texto, para nos ensinar alguma coisa importante em relação à organização, à disciplina, ao trabalho árduo, né? E aí o texto, ele fala de 4 pequenos seres. E aí a gente começa a fazer algumas ligações, né? Há um texto na epístola a Corinto, a primeira carta a Corinto, capítulo 1, dos versículos 27 ao 29, onde é escrito que Deus revelou estas coisas aos pequenos, né? Então aqui há uma correlação. Por que pequenos seres? Por que 4? Por que pequenos seres? E a Bíblia vai continuar o texto que nós acabamos de ler, dizendo que eles são pequenos, porém são sábios. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não só diz que eles são sábios, ela repete, ela reforça isso. Quando ela diz assim, bem providos de sabedoria.
Então ela está dizendo, 4, querendo dizer, estabilidade, segurança do ensino, a completude do ensino que está sendo proposto, a organização que há por trás, ou seja, Deus não está falando à toa, Deus tem um propósito em registrar isso na sua palavra para que nós possamos entendê-la. A organização, a disciplina de Deus que há por trás disso aqui, é algo extraordinário da gente poder meditar e aprender, irmãos. E aí fala sobre pequenos seres, que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as que são grandes. Deus escolheu você, que aparentemente pode até pensar, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas você tem um grande valor para o Senhor. Deus escolheu você, e não aqueles que se dizem poderosos, e que simplesmente rejeitam o Criador. Deus escolheu você, pequeno servo de Deus. Deus escolheu você, pequena ovelha do pasto de Cristo, porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito glorioso na sua vida. Sábios, e aí a gente pode até, irmãos, começar a aqui questionar alguma coisa, né? A gente aprendeu que os seres, os animais, são seres que não têm sabedoria, eles não têm a razão para entender o porquê deles estarem praticando certos atos. Eles não têm a razão, nós temos a razão. Nós praticamos e entendemos o porquê estamos fazendo, a maioria das vezes. Devemos pelo menos entender o que estamos fazendo, né? Mas estes seres são animais que a gente tem, né, por irracionais, muito embora hoje em dia, com essa inversão de valores, você não sabe o que é mais irracional, né? E tem uma coisa muito importante aqui para definir isso. Por que isto? Por que a Bíblia chama esses seres de sábios? No caso dos animais especificamente, Deus colocou neles uma coisa chamada instinto. O que é instinto? Instinto nada mais é do que uma influência de Deus que é colocada nestes animais. Deus influencia eles e mostra para eles, vocês têm que fazer assim, assim, assim para vocês se darem bem. Vocês têm que fazer assim, seguir esse caminho aqui assim, agir dessa forma, para que vocês possam sobreviver, para que vocês possam sair de certas situações difíceis e poder sobreviver bem. E aí Deus colocou nesses animaizinhos, né, um instinto, irmãos, que nada mais é do que uma influência divina. É Deus ditando para eles as regras, para que eles pudessem se adaptar. E o que é mais lindo da gente ver aqui, irmãos, é que eles entendem isso. Eles entendem isso. E não rejeitam as normas que o Criador, os preceitos que o Criador ensina a cada um deles. Eles não rejeitam. Eles seguem piamente aquele instinto que Deus colocou dentro deles, de cada um deles, né? E aí, irmãos, Deus usa as palavras de Agur, e Agur aqui é um nome árabe que significa ajudador, tá? Agur significa ajudador. Nós não temos muitas referências sobre a vida de Agur, a não ser que a Bíblia diz que ele era filho de Jaque. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que, na verdade, era o próprio Salomão com uma roupagem diferente, né? Ele usou, dizem os especialistas, os estudiosos, que provavelmente era o próprio Salomão que estava usando uma roupagem diferente para transmitir ensino a algumas pessoas determinadas da sua época. Ele tinha seguidores, esse Agur, e quando ele estava registrando esse texto bíblico inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava registrando para poder ensinar
pessoas que lhe seguiam. E aí, irmãos, para nos aperfeiçoar com seus exemplos de conduta, Deus usou Agur para que ele pudesse observar, para que ele pudesse captar algum conhecimento e repassá-lo com a finalidade de aperfeiçoar-nos através dos exemplos de conduta que seguem princípios e diretrizes designadas pelo Senhor aos tais animaizinhos, aos tais seres, para que superassem seus desafios e pudessem viver triunfantes durante seu tempo de vida. Agur, irmãos, segundo o texto bíblico, não estava encantado com a grandeza das coisas. Ele estava pesquisando, ele estava olhando, observando atentamente, claramente tudo, de onde ele pudesse extrair da natureza algum conhecimento para que pudesse repassá-lo. E ele não estava procurando grandes coisas, mas de repente ele se dá com esses 4 seres pequenos, Ele estava, na verdade, preocupado com o significado e a profundidade daquelas coisas, para as quais ninguém dava muito valor. O que eu quero dizer é que as pessoas podem não dar muito valor a você, mas você é um pequenino escolhido do Senhor, e louve a Deus por isso, porque é um privilégio muito grande. Louve a Deus por isso. Não se estribe no teu próprio conhecimento, não se estribe na tua própria capacidade, porque diante de Deus, nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes da sua misericórdia, da sua graça, e feliz de nós se soubermos entender isso de uma vez por todas e praticar isso na nossa vida. Sem Deus não somos nada, irmãos. Sem Deus nós perecemos. Sem Deus não há razão de viver. Amém? Então, com o olhar alerta e prático, não filosófico, o objetivo de Agur aqui não era filosofia, não era filosofar para os seus adeptos. Ele estava tentando extrair algo, com o seu alerta, com seus olhos sempre atentos. Ele estava tentando extrair algo prático, que pudesse ser praticado na vida de cada uma das pessoas. E você vai entender isso hoje aqui, com esse estudo, com essa palavra. Se você praticar o que aqui está sendo ensinado para cada um de nós, você vai viver uma vida triunfante na presença de Deus. Amém? Então ele, inspirado por Deus, observa, e aí, esclarecido pelo Espírito de Deus, ele começa a observar e vai registrando tudo o que o Espírito de Deus foi passando para ele. Ele registrou o seu aprendizado para todas as futuras gerações, e hoje, graças a Deus, esse aprendizado chegou até nós, pela palavra do Senhor. Amém? Nada, irmãos, nada, absolutamente nada na palavra de Deus é escrito em vão, à toa. Tudo que está registrado aqui no texto sagrado, na palavra do Senhor, tem um objetivo, tem um alvo, tem um porquê de ser, tá? E não é à toa com esse texto bíblico, que a gente pode chamar de perícope. Por quê? Ele se completa em si mesmo. São 5 versículos que se completam em si mesmo. 5 versículos que falam de 4 seres pequenos. Tá bom? Isso é só para dar uma introduçãozinha, tá? Comparando esse texto bíblico com tudo que Jesus nos ensinou em Mateus. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34, que fala o texto bíblico, fala sobre aquele momento em que o Senhor está ensinando para as pessoas que não devem se preocupar com o dia de amanhã. E aí ele começa a dizer: olhai para os pássaros, para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, mas o vosso Deus as sustenta e as mantém.
Olhai para os lírios do campo, que não fiam e nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. E aí, irmãos, a gente observando isso, fazendo essa comparação, nós aprendemos que uma maneira muito eficaz da gente obter conhecimento necessário para superar os desafios da nossa vida e sermos vitoriosos, é atentando para a sabedoria de Deus, expressa tanto através da sua criação, porque Deus fala conosco através da criação. Eu não sei vocês, eu estou cansado de andar no meio da rua quando eu vejo aquelas paisagens lindas, assim, na estrada, no caminho. De repente o Espírito de Deus começa a mover no meu coração e começa a me falar, missionária, sobre a grandeza dele, o seu poder que sustém tudo aquilo. E aí eu posso estar atribulado como for, mas em olhar para a natureza e para as coisas que Deus colocou ali, eu me sinto acalmado, completamente acalmado, porque eu sei que o meu Deus que criou aquelas coisas, é Ele que me sustém, é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me abençoa. Então eu me sinto acalmado, olhando somente para a natureza. Deus fala com aqueles que estão mais sensíveis pela natureza. Permita que Deus faça isso com você qualquer dia. Vá andando pela rua, e de repente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Começa a olhar para Deus, para as coisas criadas, na perspectiva do Criador. Fui eu que criei, sou eu que sustento. A gente vê a divisão das águas, né? Se Deus quisesse, poderia abrir as comportas do céu, desceria uma chuva que inundaria tudo. Tudo de repente, irmãos. Mas o que é que segura as águas de cima para que não se misturem com as águas de baixo? Quem é que sustém tudo isso? Quem é que sustém tudo isso? É o teu Deus que sustém tudo isso. É o teu Deus que coloca limites, que te protege, que te guarda, que te mantém. Por isso, irmãos, eu sei, a vida é muito difícil. Nós temos momentos, circunstâncias em que a gente acha que não vai conseguir, acha que não vai chegar até o fim. Mas aprenda uma coisa, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho aprendido isso aos pouquinhos. Aprenda. Deus te ama muito. Ele te ama muito. Se você está vivo, está de pé, está respirando. Se você está vivo aqui, respirando como eu estou, é porque Ele tem cuidado de você. Nunca se aparte deste Deus. As coisas na tua vida podem mudar da noite para o dia. Basta Deus falar, chega. Basta Deus determinar, chega, Márcio. Acabou. Acabou o problema, acabou dor, acabou tudo. Acabou tribulação, acabou tentação, acabou tudo. O Senhor te ama muito, querido irmão. Então nós temos que atentar para a sabedoria de Deus, expressa tanto através da sua criação, a natureza, que Ele sustenta pelo seu poder, como e principalmente pela própria sabedoria. Em Provérbios, quem é Jesus em Provérbios mesmo? Ele é a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus, na pessoa e na obra de Cristo. Quem vive em Cristo é feliz, é vitorioso e alcança o alvo. Quando o livro de Provérbios diz que esses seres são pequenos, mas sábios, bem dotados de sabedoria, repete, reforça. Nós podemos nos questionar, mas estes seres não têm inteligência, e de fato não têm. O que ocorre com eles é que o Criador gerou neles o que é chamado de instinto.
Ou seja, Deus os influencia a tomarem certos posicionamentos e ações visando a continuidade da sua espécie. E eles não ousam desobedecer e ir de contrário ao Criador. Eu vou frisar isso aqui de novo, eles não ousam ir de contrário ao Criador. Você vai entender no final, tá bom? As formigas, vamos começar. No versículo 25 de Provérbios, nós somos levados a atentar para a sabedoria das formigas, que mesmo tendo pouca força, no verão elas preparam o seu alimento para todo o período da chegada do inverno. Olha, elas estão no verão trabalhando incansavelmente, com pouca força, se desdobram de tudo que a gente... Você já observou uma formiga? Vai lá, ela carrega uma folha que é muito mais pesada do que ela. E ela leva até o formigueiro e armazena tudo aquilo. Ela está no verão, produzindo seu alimento, porque ela sabe que os dias maus vão chegar. Ela sabe que os dias tristes vão chegar, que o inverno vai chegar. E aí, exatamente, missionário, depósito. É isso que Deus vai nos falar aqui. Amém? Isto nos remete ao fato de que a gente precisa se preparar também. Aí tem uma coisa chamada diligência. O que as formigas têm é diligência. Elas são diligentes naquilo, elas não abrem mão. Elas seguem o instinto que Deus colocou nelas, arrisca e não abrem mão. Em todo o tempo estão lá, catando seu alimentozinho, levando aquelas folhas pesadas até o formigueiro, depositam, armazenam ali, porque elas sabem que o inverno vai chegar. Então, irmãos, nós temos que aprender uma coisa aqui muito importante. Precisamos nos preparar diligentemente, antes que cheguem os dias de dificuldade. Alguns textos bíblicos corroboram com isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6. Em todo tempo sejam alvos os teus, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Provérbios 13:14, Provérbios 21:15, Provérbios 12:27, Eclesiastes 12. O que diz em Eclesiastes 12? Aquele texto maravilhoso da Bíblia Sagrada, que nós aprendemos através dele, que nós devemos, enquanto temos vigor, enquanto temos força, podermos nos apegar a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Eu observo a minha sogra, uma mulher vigorosa, até pouco tempo atrás, e agora tendo que ser carregada para lá e para cá, porque já está avançada em idade, já não tem mais vigor, já não tem mais força, né? Quantas pessoas, irmãos, gostariam de ter a saúde que você tem e não tem, para poderem viver? Quantas pessoas dariam todas as suas riquezas que têm para ter o que você tem? E ao invés de nós valorizarmos o que nós temos, o que Deus nos tem dado, a gente faz é murmurar contra o Criador. O contrário de diligente é preguiçoso, é descuidado, é desleixado, é relapso, é uma pessoa relapsa. Deus tem falado constantemente com o seu povo: preparem-se, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem ao Senhor, porque vai chegar um momento em que nós não o acharemos mais aqui nesta terra. Vai chegar o fim de todas as coisas e está muito próximo. E se nós não tivermos atentado para o aviso
do Senhor o que nos sobra. Quem é assim, quem é relapso, sempre adia o começo. Quantas pessoas você conhece que são assim? Ah, deixa para amanhã. Amanhã eu vou ser crente. Hoje eu ainda estou muito novo. Amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou servir ao Senhor. Procrastinam, deixam para amanhã tudo o que podem fazer hoje. Não termina o que começa. Não termina o que começa. Pois é adepto do menor esforço possível. Aí agora descansa, mas quando vier a necessidade, vai querer correr atrás. É que nem as virgens, né? As 5 loucas, né? Que deixaram para correr atrás em cima da hora da chegada do noivo. E aí, irmãos, a gente aprende uma grande lição com essas formiguinhas. Em 2 Pedro 1, dos 5 ao 10, você pode ler na sua casa depois, a gente recebe um conselho maravilhoso do Senhor através do apóstolo Pedro. Leia lá, não vou ler agora porque não dá tempo. A figura das formigas nos ensina que tanto na vida secular como na vida espiritual, a gente não pode ser indiligente. Tá? O ensino serve para a sua vida secular e para a sua vida espiritual. Você nunca pode ser indiligente. Também nos ensinam a saber administrar o que trabalhamos para conquistar, o que nos remete ao quê? O pastor falou alguns dias atrás aqui sobre isso, mordomia cristã. Como você tem cuidado daquilo que Deus te entregou? Você foi relapso com a sua família, com a sua saúde? Você foi relapso com aquilo que Deus te entregou na sua mão? Ou você é uma pessoa que tem procurado dar valor, procurado correr atrás, procurado fazer o que pode ser feito por você, para que você viva momentos no futuro, quando o inverno chegar, em que você possa dizer: agora eu estou abastecido, porque eu trabalhei, porque eu armazenei, porque eu cuidei, porque eu zelei. Administrar bem tudo que Deus te der. Sabe por quê, irmãos? E eu vou te dizer, presta atenção nisso. Um dia Deus vai cobrar de você. Um dia Deus vai cobrar de você. Ele te entregou coisas para que você pudesse zelar e cuidar, inclusive a sua própria saúde, a sua própria vida. Ele te entregou e Ele vai pedir contas disso. Como você tratou. Então nós aprendemos 2 lições preciosas aqui com as formigas. Não sermos indiligentes, jamais. Seja diligente. Coloca lá o teu alvo, você tem que fazer isso, faça. Você tem que procurar o Senhor, você tem que buscar o Senhor. Busque, não deixe para amanhã. Amanhã eu oro. Não, faça hoje. Agora, busque, seja diligente e cuide daquilo que Deus vai te dar, porque é Ele quem nos abençoa. Nós aprendemos aqui, generosidade parte primeiro de Deus para conosco. Deus nos dá. Amém? Agora nós vamos para os coelhos, que alguns chamam tem alguns textos bíblicos que chamam-se arganazes, outros textos que chamam texugos, né? No versículo 26 desse texto que nós acabamos de ler, nós somos levados a observar o exemplo dos coelhos que, conforme a Bíblia já diz, são um povo débil, um povo fraco, um povo sem nenhum poder, a não ser naquele filme que eu vi lá dos coelhos que comia todo mundo, né? Eu cheguei a ver uma vez um filme desse aí, filme meio maluco, que os coelhos agrediam todo mundo. Mas se você já viu algum coelhinho agredindo alguma pessoa, algum ser, Não, né? Eles não têm força. Eles só têm os dentão deles lá e nada mais. Não tem força. É um povo débil. É um povo fraco, sem nenhum poder. Mas a Bíblia diz que eles têm uma sabedoria, pastor Márcio. Sabe qual é a sabedoria deles?
Eles sabem que são fracos, sabem que são sujeitos aos predadores, mas eles fazem o seu esconderijo no meio da rocha, no meio do penhasco. Eles sobem lá no meio do penhasco, eles se escondem no meio das rochas, porque eles sabem que os predadores não irão até lá, não conseguirão chegar até lá, mas ele vai, ele firma a sua casa na rocha. A Bíblia cita diversos versículos sobre esse assunto. O Salmo 17, versos 11 e 12, fala sobre o perigo de você não fazer isso. E os demais, o Salmo 91, verso 1, né? O famoso Salmo 91, né? No verso 1, 62, Salmo 62, verso 2, Salmo 40, verso 2, Salmo 61, verso 2, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, é aquele texto que fala do homem que construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio o sofrimento, veio a chuva, veio o vento forte e não derrubou a casa do homem que construiu na rocha. E quem é a nossa rocha, irmãos? A nossa rocha é Jesus. Se você construir a sua habitação espiritual nesta rocha, você não será abalado em nenhuma circunstância da sua vida. Pode vir o que for, pode vir o que for, pode acontecer o que for. Se você entender isso e fizer a tua casa na rocha, você não será abalado, porque na tua tristeza, na tua angústia vem o Senhor e te levanta e te diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo, sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho, sou eu o Criador de todas as coisas. A nossa confiança deve sempre estar no Senhor. Não devemos nos estribar em nossa própria capacidade e conhecimento. Em Deus, irmãos. E Deus conhece o nosso futuro, correto? Você conhece o seu futuro? Não. Deus conhece o teu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que vai nos suceder nos próximos dias. Mas já lá, a provisão dele em nosso favor está presente. Então, se você tem a este Deus maravilhoso na sua vida, não abra mão dele por nada, por nada. Jamais troque o que você tem por qualquer coisa deste mundo. Não abra mão dos princípios que você aprendeu do Criador. Não abra mão. Não abra mão. Você pode até perder um bom emprego por se negar a fazer o que o mundo quer que você faça. Mas lá na frente, Deus vai te dar o melhor. Amém? Não abra mão, jamais. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. E aí o texto do Salmo 124 vai repetir isso diversas vezes. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito tempo a gente já teria perecido. Amém? Então nós aprendemos com os coelhos a fazer a nossa casa na rocha. Os gafanhotos. Sobre os gafanhotos, o texto do versículo 27 diz que eles não têm um líder aparente. Mas quem é que colocou lá dentro deles o instinto? Não foi o Criador? Então o líder deles é o Criador. O Criador está dizendo a eles: façam isso, sigam esse trajeto, sigam esse caminho, ajam desta forma. Eles não têm um líder aparente, mas que todos saem e em bando se repartem para cumprir a sua missão. Cada um sabe o que tem que fazer. Todos saem,
todos saem e cada um sabe o que tem que fazer. Sabe o que a gente aprende com os gafanhotos, irmãos? Aprendemos que a união nos conduz ao êxito comum. Vocês querem ver a CCNV abençoada e crescendo? A união do povo de Deus aqui é fundamental. Não pode haver entre nós divisões. Não pode haver entre nós quem queira ser melhor que o outro, que o seu irmão. Não pode haver entre nós pessoas que buscam objetivos específicos seus, usando a casa do Senhor para isso. Não pode haver. O que tem que haver entre nós é a união em torno da causa do Mestre. Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção. A gente aprende que a união nos conduz ao êxito comum. A gente aprende o sentido de corpo. Quantas vezes nosso pastor tem falado isso aqui, irmãos? Sentido de corpo. Você tem que saber e exercer o teu sentimento de pertencimento. Eu pertenço à obra do Senhor, à casa do Senhor. Se você entender isso, você vai fazer todo o teu melhor para que esta causa cresça, esta obra cresça, se desenvolva e que todo o grupo seja abençoado para a glória do nome de Jesus. Nós estamos juntos nessa luta, irmãos. Ó, próprio texto que a gente usa aqui, Efésios 4,16 diz: do qual todo o corpo, ligado pelo auxílio de todas as juntas, faz a justa operação, cada parte fazendo a sua justa operação, o corpo cresce. Amém? Nós estamos juntos nessa luta. Eu não sou seu inimigo, meu irmão. Eu não quero o teu mal, eu não quero te ver derrubado, triste, cabisbaixo. Eu quero te ver de pé. Eu quero te ver triunfando. Quanto mais bênçãos você tiver, mais será a minha alegria. É assim que deve ser o nosso sentimento. Quanto mais bênçãos eu ver o meu irmão conquistando, mais eu tenho que me alegrar com ele. Amém? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Já viram aquele cordão de 3 dobras? Quem consegue quebrar aquilo? Né? Então é melhor que sejam 2 do que um. Não ande só, não ande sozinho pelos seus próprios esforços. Não ande com alguém do seu lado. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se você vê o teu irmão caindo, estenda-lhe a mão, tira ele, levanta ele, ajuda ele em nome de Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo, Eclesiastes 4,12, que é na união que está a nossa bênção, Salmo 133, verso 1, que é o Espírito Santo, que mesmo aparentemente não perceptível, nos conduz rumo ao alvo comum. Quem é que impulsiona a gente em torno de um alvo comum? É o Espírito de Deus. O Senhor Jesus disse que nos deixaria ausentes por um tempo, mas que Ele enviaria outro Consolador, para que estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando você sentir aquela coisa dentro de você, dentro do teu coração, aquele impulsionamento, o dunamis do Espírito de Deus, não resista, vá em frente, faça parte, ajude, colabore, se esforce, se levante em nome de Jesus, ajude em nome de Jesus. É o Espírito de Deus que te direciona, que te impulsiona, que te incita, que te inspira.
Atos 2:42 nos mostra que conjuntamente a igreja crescia. Conjuntamente a igreja crescia. Estavam sempre juntos no partir do pão. Estavam sempre juntos, o tempo todo juntos. Um ajudando o outro, um esforçando o outro. E a igreja crescia, o que vai registrar Atos 2:42. A lição que nós recebemos dos gafanhotos. Cultive esse sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo. Cultive isso na sua vida. Não ande só. Não ande desolado. Ande sempre com alguém que te ajude, que possa te conduzir para mais perto de Deus, porque se for para te afastar da presença do Senhor, rejeita. Mas se for para te conduzir para mais perto de Deus, não tem por que você não andar junto com Ele. Não tem por que você não andar junto com Ele. Finalmente, versículo 28, nós lemos que a aranha, ou lagartixa em alguns textos, ela pode ser pega com a mão. Dá para pegar ela com a mão, se quiser, né? Mas, o que acontece? Ela se acanha por causa disso? Não. Ela tem medo por causa disso? Ela é temerosa por causa disso? Não. Ela é intrépida. Ou seja, ela avança, ela vai para frente. E aí a Bíblia vai dizer que ela insiste em ocupar o seu espaço aonde? No palácio real. Ela pode ser pega com a mão, mas isso faz com que ela desista do seu alvo, do seu objetivo, de ocupar o seu espaço no palácio real? Não, ela é intrépida. Com isto, irmãos, a gente aprende que nós precisamos ser intrépidos, corajosos e não covardes. Não covardes. Olha, se você pegar todos os homens de Deus que foram usados poderosamente pelo Senhor, você vai ver que todos eles foram homens corajosos. Davi, por exemplo, onde ele estava, quando foi chamado, estava lá pastoreando as ovelhas, e a Bíblia vai dizer que ele matou um urso e um leão, para defender as suas ovelhinhas. Aonde Davi foi parar, irmãos? Nós aprendemos a não sermos covardes, a não desistirmos. Nós precisamos ser destemidos. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, que é um dia morar com Deus. Eu tenho um alvo, um objetivo, é um dia conhecê-lo face a face, vê-lo face a face. Eu não posso desistir. A Bíblia vai dizer que se o justo recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se você desistir no meio da tempestade, a alma do Senhor não tem prazer em ti. Não desista, seja destemido, seja corajoso, vá adiante, em frente, porque o teu Deus será contigo. É Ele que vai abrir o mar vermelho para você passar. É Ele que vai preparar o caminho para você seguir, para você trilhar. E será um caminho de vitória, porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar lá e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena eu resistir. Valeu a pena eu continuar. Valeu a pena eu lutar. Valeu a pena eu sofrer. A gente aprende que o nosso lugar é no passo do Rei. E o nosso alvo deve estar em sua presença. Sabe o que a gente aprende também com esse texto? A incongruência da graça. O que é incongruência? É o contraste da graça de Deus. Por que contraste? Eu sou pequeno, miserável, cego e nu. Mas Deus quer que eu esteja no palácio do Rei. Ele me ama.
Ele te ama. Ele quer que você alcance. Ele quer que você chegue lá. A Bíblia vai dizer que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Você tem a sua parte que você precisa cumprir com ela, que é santificar a tua vida. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Imagine o quanto Ele é santo e poderoso. Sem a santificação, Ele determinou, ninguém verá o Senhor. A gente aprende o contraste da graça. Quão maravilhosa é a graça de Deus. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos quer no passo do Rei. Para finalizar, irmãos, quanta inversão, né? Quanta inversão a gente vê. Animais tão pequeninos, que mesmo sem ter a razão, eles não têm a razão, na análise dos seus atos, o entendimento do porquê devem agir daquela forma como agem, mas pela simples orientação divina, o instinto que o Senhor colocou neles, eles não hesitam em seguir suas instruções, pois sabem que delas provém a vida, o sucesso, o triunfo, o bem-estar e a felicidade durante a sua vida, a sua existência. Quanta inversão! O contrário é o homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a razão para entender as coisas, para aprender e para entender que a sua felicidade está no Senhor. Em seguir os seus preceitos está a sabedoria para vencer aqui e chegar lá no porvir. Que não vai adiantar você seguir pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios caminhos. Não vai adiantar. O homem teria que entender isso. Pois jamais alcançará a paz seguindo, agindo desta forma. Que longe do Senhor nada somos e perecemos. Mas ele persiste em se afastar do Criador. Sabe que Isaías 8, 21, 22 diz? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca alcançarão a alva. E no versículo seguinte está dizendo lá, que se nós não atentarmos para isso, olha lá o versículo, aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima. Amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Versículo 22, por favor. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão lançados em densas trevas. Sabe o que acontece com a pessoa que não dá valor, que não entende o que Deus fez por ela e o que Deus quer fazer por ela, que não obedece os seus preceitos, os seus ensinos? Exatamente isso. Porque tem tanta gente aí vivendo das formas mais dissolutas possíveis, vivendo situações terríveis, constrangedoras, amargas, angustiantes, e ainda tem coragem de culpar a Deus. Ora, porque esse Deus é esse? Diz que Deus é amor e Deus permite que essas maldades aconteçam? Não. Deus é amor, mas é justiça. E o que o homem semear, isso ele ceifará. Deus é amor, mas é justiça também. A sua justiça anda lado a lado com o seu amor, lado a lado. Portanto, irmãos, para finalizar agora, aprenda isso com esse lindo texto, tá bom? Vamos lá? Jesus é a sabedoria de Deus, concordam? Amém? E esta sabedoria quer te ensinar uma coisa hoje. Aprenda isso e guarda isso no seu coração. Primeiro, prepara-te como as formigas
pois o inverno está chegando. Segundo, esconda-te na rocha como os coelhos, pois o inimigo está. Terceiro, venha para o corpo de Cristo, como os gafanhotos, não ande desolado e só. Sabe por quê? Porque neste corpo há virtude e poder. O amor do Pai está neste corpo através do sangue de Cristo que corre nas suas veias. E o Espírito do Senhor move esse corpo. Fora dele, você está por sua conta e risco. Enfim, a graça de Deus te convida para vir aos passos do Rei. Seja intrépido como as aranhas e as lagartixas. Lute, persevere, persista, ocupe seu lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas. Amém? Todas as lições desse texto devem ser aprendidas por todos que querem desfrutar de uma vida terrenal dentro dos parâmetros de Deus e almejam um dia poder vê-lo face a face. Se você quer isso, atente para esses ensinos, tá bom? A condenação eterna é viver para sempre afastado de Deus, daquele que nos gerou e que nos ama de fato e de direito. Ninguém te ama como Ele. Daquele que nos quer de verdade próximos a Ele, tem poder para nos sustentar por toda a eternidade. Salmo 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que alcancemos corações sábios. Para finalizar, eu vou bem rapidinho aqui. Dizem alguns estudiosos que houve um homem por nome Jonathan Edwards, um grande pregador do Evangelho e precursor do grande avivamento nos Estados Unidos, que aprendeu a entender este verso do Salmo 90. A sua vida foi uma vida de bênçãos, o seu legado foi um dos mais lindos deixados por toda a humanidade. Sabe o que aconteceu com o Jonathan Edwards? Vamos lá? Ele aprendeu que o segredo de uma vida feliz em todos os aspectos é uma vida de relacionamento íntimo e íntegro com o Senhor. E aí a gente reporta Elias, né? Como pode um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós, chegar para capitães de 50 e dizer assim: se pois eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma ti aos teus 50. E o fogo desceu e consumiu. A não ser a integridade, a não ser a intimidade com Deus. O que explica isso, irmãos? O que explica isso, Márcio? O que explica isso? Nada. Quanto mais íntimo do Senhor você for, mais poder de Deus você vai ter. Amém? Pesquisador Benjamin B. Darfield, de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, o seguinte: ele teve 1.394 descendentes. 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 universitários, professores, 75 oficiais do exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente da República dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados, entre eles governadores de estado e diplomatas enviados para outros países. Olha o legado que esse homem deixou. Por outro lado, o mesmo pesquisador pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo de Edwards, contemporâneo, viveram juntos, que atacava a Edwards na época. Ele viveu uma vida ímpia e sem Deus. Dos seus descendentes encontrados, de todos, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras, e mais da metade das mulheres da família se desviaram para um caminho de tristeza e de prostituição. Pelos frutos os conhecereis.
Quer ser abençoado por Deus? Aprenda a se relacionar com Ele, a amá-lo, a respeitá-lo, a considerá-lo e a ouvir seus conselhos. Jesus, a sabedoria de Deus, está de braços abertos ainda hoje. Vem. Amém? Deus abençoe, irmãos. Ainda que os montes se movam